Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Eurocast, mais um episódio. E hoje, em especial, a gente trouxe um assunto que é muito corriqueiro em comércio exterior, a internacionalização das empresas. Eu estou com a pessoa expert aqui. Então, assim, a gente já conversou com muita gente de Comex, muita gente de RI, Relações Internacionais, muita gente de empreendedorismo, liderança e gestão. Essa pessoa, ela é de fato expert. Eu não tenho outra palavra a dizer que não essa. Está aqui com a gente hoje, João Roper. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Érica. Agradeço muito o convite. É uma honra, é um prazer estar aqui no podcast, gravando com vocês. Minha primeira participação e espero contribuir aí um pouquinho com a minha experiência, com algum conteúdo e trazer esse conhecimento específico da internacionalização que, de fato, é pouco difundida e pouco comentada ainda no Brasil. A gente vê que são poucos players que estão atuando nesse mercado e temos um grande um caminho pela frente para desenvolver isso nos próximos anos no Brasil. Não, verdade, João. E assim, eu quis muito fazer esse convite, eu estou muito feliz que você está aqui, já falei isso, né, antes da gente começar, mas eu estou muito feliz porque, para mim, de fato, você é referência. Você é uma das pessoas mais importantes quando o assunto é internacionalização, me vem quem é a cabeça, João. Então, com certeza você vai contribuir muito aqui com a sua experiência, com o seu conhecimento. Estou muito feliz, viu? É uma honra participar. Vou te apresentar agora um pouquinho aqui para todo mundo. Então, assim, pessoal, o João, ele é diretor da empresa Trust Internacional. Ele é graduado em administração de empresas com ênfase em Comex, pós-graduado em gestão estratégica de negócios. O João tem mais de 15 anos de experiência em negócios internacionais, conhecimento e vivência em mais de 32 países que ele já esteve e visitou. O João também desenvolveu negócios em exportação e importação em 65 países. Desenvolveu em projetos 455 milhões de dólares em comércio exterior e mercado de capitais. É isso, né, João? Assim, eu perdi até um pouco do ar aqui. Meu Deus. Então, às vezes o pessoal até assusta um pouco com esses números e grande parte deles veio através de projetos de mercado de capital. Legal. Onde a gente trabalhou no desenvolvimento do projeto, valuation e principalmente na captação de recurso financeiro para projetos na África. E esses recursos vinham de bancos e fundos de investimento de Londres. Muito então, bom. Grande parte dessas cifras vem desses projetos em específico, apesar também de já trabalhar aí mais de 15 anos no Comex, com grandes projetos de exportação, importação. Muito bom. E tudo mais. Não, muito bom, João. Muito extenso e, assim, de grande peso, né? Todo esse currículo aqui que eu apresentei. A gente tem muito aqui na nossa audiência do podcast estudantes de comércio exterior e de relações internacionais e muita gente também do nosso negócio que muitas vezes quer inovar. Eu quero mudar, eu quero trabalhar numa outra categoria de comércio exterior. Eu acho que a sua categoria é muito interessante, muito vasta e acho que pode ajudar muita gente aqui que precisa desse conhecimento e dessa informação. Então, assim, João, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou a diretor da empresa Trust, todo o seu percurso, aí como é que foi percorrido? Conta pra gente. Então, Érica, eu, por familiaridade e ter alguns parentes próximos que já moravam fora, trabalhavam, de certa forma, com o comércio internacional, isso me chamou muito a atenção. E, em 2005, eu comecei a minha graduação em Comex, fiz por um ano, acabei tendo uma oportunidade para viajar para os Estados Unidos, onde eu residi por 3 anos, acabei trabalhando na UPS, na área de logística internacional. Isso é muito legal, João, você comentar, né, sobre a UPS, principalmente nos Estados Unidos. Eu sou uma pessoa que visitei, que eu estive presente, principalmente em alguns players ali dos Estados Unidos, Miami, e é bem diferente, né? Quando você atua numa empresa americana, é bem diferente, você traz uma bagagem única aqui para o Brasil, né? Então, isso é muito legal. Isso é verdade, Érica. A gente vê que as empresas americanas têm uma eficiência muito grande por ter processos muito definidos. Sim, sim. Isso a gente vê o quão ágil as empresas são lá fora. Bacana. Bem diferente de um procedimento ainda explorado aqui pelo Brasil.
mas a gente vem trabalhando e vem avançando muito nisso também. Para chegar lá, né? Para chegar lá. E eu vejo que o nosso Comex vem melhorando cada vez mais. Não, é verdade. João, então, quanto tempo você ficou trabalhando na UPS, nos Estados Unidos? Foi um período até curto, foram aproximadamente 8 meses. Foi no final do período que eu morei nos Estados Unidos. Eu acabei regressando em 2008, onde eu entrei e dei continuidade à minha graduação de Comex. Nessa mesma época, eu consegui um estágio na Fiat, trabalhei na área de logística internacional. Lá nos Estados Unidos ou aqui? Aqui no Brasil. Ah, entendi. Uhum. E foi aí que, de fato, eu dei o start na minha carreira internacional. Legal. Aqui no Brasil. E quando você entrou aqui na Fiat, você entrou em que departamento? Para fazer exatamente o quê? Assim? Eu entrei na área de logística, principalmente fazendo uma gestão de todos os processos de importação de autopeças que a empresa necessitava. Nossa, muito legal. E com toda essa bagagem, esse conhecimento que você trouxe, né, de trabalhar numa empresa americana. Sim. Muito bom. De fato, um pouco diferente em questão de procedimentos e legislações, mas a gente sabe que, de certa forma, o comércio internacional tem regras muito unificadas para trabalhar sem problemas em qualquer tipo de operação, sem ter divergências entre as informações e legislações. Então, me deu, com certeza, um grande embasamento para entrar nessa área, né, e principalmente na logística, onde foi a minha primeira experiência aqui no Brasil, nesse segmento, e, com certeza, me agregou muito conhecimento nessa oportunidade. Legal. E quanto tempo você ficou na Fiat, assim, trabalhando nessa... Então, Érica, na verdade, eu fiquei também um período curto, porque eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos. Tá bom. Nesse meio tempo, eu fui chamado para um projeto em Trinidad e Tobago. Nossa, que legal. Eu fui trabalhar através de uma empresa de engenharia aqui no Brasil que estava reparando um autoforno de uma planta da ArcelorMittal. Então, eu acabei indo para lá, fiquei mais ou menos uns 2 meses, regressei para o Brasil para dar continuidade na minha graduação também. E logo, logo, o mercado, né, muito network, eu sempre explorei muito isso desde o início da minha graduação, sempre muito comunicativo com outros professores, alunos. Acabei conseguindo um novo emprego, agora numa empresa de agenciamento de cargas no Brasil. Tá. E principalmente em grandes projetos e diligenciamento internacional de cargas, onde o pessoal comprava uma usina, basicamente, né? Ela vinha toda desmontada, mais de 15 países que forneciam esses equipamentos. A gente fazia todo o controle da operação, mandando pessoas em loco, vistoriando toda a carga antes de sair, para que não tivesse nenhum problema na chegada aqui no Brasil e não perdesse os benefícios, principalmente de ex-tarifário. Muito bom. É porque, assim, o ramo que você atua hoje, João, ele é um ramo muito completo, que eu enxergo, né? Quando você cria toda uma documentação para uma empresa se internacionalizar, explica para essa empresa como que ela se relaciona comercialmente com outro país, com o seu comprador, requer uma bagagem muito grande para você poder dividir. Então, é muito legal isso que você está falando, todo esse percurso que você teve, para que todos entendam, né? Não é tão simples. Às vezes você tem que pegar uma pecinha de cada quebra-cabeças ali da sua vida para poder compor, né, toda uma trajetória e entregar estudos para o cliente. Exatamente, né? Érica. Esse conhecimento e vivência, experiência internacional, passei por 32 países, me trouxe uma bagagem muito grande, principalmente para desenvolver projetos de internacionalização e exportações de produtos do Brasil. Isso aí me ajudou consideravelmente. Bastante, né? E me dá uma certa segurança, um entendimento como que funciona cada país que a gente vai trabalhar. Isso faz, sim, uma diferença muito forte para quem quer trabalhar com internacionalização de empresas. Não, muito bom. E nessa empresa que você atuou com agenciamento, aí você ficou por quanto tempo lá? Essa empresa eu fiquei por um período de 2 anos. Finalizei esse projeto. Eu trabalhei um período na logística e depois específico no diligenciamento desse projeto, que era um projeto da Uzi Minas até. Legal. Importamos todo o laminador de tiras a quentes,
Toda a operação era feita aqui em Santos, né, na planta de Cubatão. E desliguei da empresa. Nesse período, fui convidado para participar da Trust. Ah, legal. Né? No início, ali na formação, eu tinha mais 2 sócios. Hoje em dia, sou o único responsável pela empresa. E foi também, né, um novo desafio me colocar no mercado, desenvolver novos projetos. Né? A gente ali um pouco jovem ainda, todo mundo saindo de uma graduação para, né, se colocar no mercado, mas foi, desde o início, muito sucesso. Né? A gente abraçou a causa, todo mundo se esforçou ao máximo. A gente trouxe ali no início muito mais projetos de importação até. No início, a gente era bem mais focado nesse viés da importação. Trabalhamos para algumas grandes empresas também, Vale. Legal. Né? Eu venho de Minas Gerais, de Belo Horizonte, então a gente pega muito desse segmento. E em meados de 2015, mais ou menos, meus sócios mudaram do Brasil. Né? Acabei comprando a empresa deles, dando sequência por minha conta mesmo. Só que aí eu tive um período que eu tive que, principalmente, parar toda a minha operação. Eu tive um probleminha de saúde em 2016. Nossa, sério? Fiquei 2 anos parado. O que aconteceu? Conta pra gente. É importante isso, porque eu vou te falar por quê. São os intempéries da vida, né? Sim. E às vezes faz parte. Às vezes as pessoas acham que é um mar tranquilo, e às vezes não é, né? Igual eu já, né, antes de responder, mas igual eu já recebi muitas vezes no meu Instagram, o pessoal, ai, que legal, João, sua vida, queria ter sua vida, queria fazer o que você faz. E muita gente não sabe o que a gente já passou por trás. Então, né? Conta pra gente, João. Então, no início do ano de 2016, numa tentativa de assalto, eu tomei um tiro. Sério? Sério. Eu perdi 100% do movimento desse braço. Né? Se eu não comento, eu acho que ninguém desconfia nem nada. Sim. Mas eu acabei perdendo toda a movimentação. Hoje em dia voltou, não é 100%, mas devido a esse motivo eu acabei me ausentando. Até mesmo dei uma finalizada na Trust nesse momento. Né? Fechei o escritório, porque mentalmente eu não estava apto, não estava legal para continuar o trabalho. Apesar de, né, tentar fazer alguma coisa ali e aqui, né, mais por conta própria ali, né, tentando não finalizar, não parar tudo de operação, mas acabei tendo que ausentar por um período de 2 anos, né, devido a uma tentativa de assalto onde que eu tomei um tiro aqui. Meu Deus. E foi por pouco, literalmente. Assim, você tem 2 aniversários, então, é isso? Você comemora 2 vezes? Tem 2 aniversários. Nossa, mas aí venceu isso, deu tudo certo. Venci, tranquilo. E eu acho que também, depois disso, a gente volta até de uma outra forma, né? A gente busca ressignificar muita coisa, entende que o nosso propósito de estar aqui talvez seja muito maior da forma que eu levava anteriormente. Então, isso, de certa forma, me impulsionou, me motivou mais ainda. Muito legal. João, assim, eu vou até fazer uma pausa aqui para um comentário que é muito importante, né? Porque, principalmente quem trabalha com comércio exterior, vive esse mundo que a gente vive, trabalho, e às vezes não para analisar coisas que acontecem com a nossa vida, não dão a devida importância, né, para a nossa vida de fato. Então, é muito legal esse seu relato, porque a gente também precisa respeitar um momento que a gente precisa parar, uma pausa, um respiro, né, e entender aquele momento, superar aquele momento para você poder voltar. Exatamente. Igual você falou, voltar com uma outra visão, de uma outra forma, né, olhando para as coisas diferentes, é isso. É o que eu falo, nós somos profissionais, mas seres humanos, né? A gente caminha, todo mundo, gente, em qualquer profissão, a gente caminha lado a lado. E aí você conseguiu retomar, depois dessa experiência? Sim, retomei, tranquilo, né? Passou aquele período mais complicado, né? Principalmente mentalmente, a gente fica um pouco abalado, um pouco inseguro. Né? Isso aí foi um processo mesmo, até que eu, né, ficasse tranquilo quanto a isso, mas venci, né? Em 2018, retomei todas as operações, e nesse momento
por vontade mesmo, né, por um desejo próprio, eu trouxe mais o viés da exportação para dentro dos meus negócios. Né? Foi muito inteligente, né? Porque assim, a gente não vê esse tipo de segmento, é muito difícil as pessoas falarem sobre exportação, falarem. A gente vê muitos assuntos de comércio exterior, mas o mecanismo do negócio em si, né? Agora, como começar? Como fazer acontecer? Como são aí as etapas para que eu possa chegar a um outro país? E, Sim. bom, gente, para quem não segue o João, vou deixar aqui agora o @ dele para vocês seguirem, porque assim é sensacional as dicas, o conteúdo e o conteúdo que você mesmo cria, né, que você acabou de me falar aqui nos bastidores. Então, assim, é muito bacana para quem tem essa vontade de entender um pouquinho do contexto antes, né? Acompanhe o João, porque ele dá muitas dicas. Sim. Aí então, você focou nessa parte de exportação. Isso. E nessa época, em 2018, quando eu retomei o trabalho, eu já tinha essa visão de marketing. Já comecei a criar um perfil ali no Instagram, apesar de não ter muitos players comentando e gerando conteúdo nesse sentido. Eu já trouxe essa visão e comecei a difundir muito mais a internacionalização de empresas. Legal. Acabei direcionando os nossos trabalhos mesmo, né, os negócios, até mais para esse viés. E, como você mesmo falou, são poucas pessoas no Brasil que têm essa informação, que têm esse know-how, que trabalha essa internacionalização, mas não somente como uma exportação. Hoje em dia, a gente tem vários modelos avançados de negócios internacionais. Né? Não somente uma exportação direta é o melhor caminho. Então, eu quis trazer essa visão, aplicar isso aqui para o empresariado brasileiro, para que a gente possa, daqui a 5, 10 anos, estar com uma indústria, né, muito mais avançada, Sim. com um pátio fabril muito mais exportador do que a gente tem atualmente. A gente já até vê que teve uma aceleração, um crescimento nos últimos 2, 3 anos, né, pós-pandemia aí. A gente vê que, hoje em dia, são muito mais empresas que têm o interesse, que já viu o vizinho exportando, né, que viu algum outro player trabalhando, de certa forma, alguma internacionalização. Então, a gente recebe tanta demanda, tanta gente procurando ou querendo aprender. Então, assim, de certa forma, foi uma visão, uma estratégia, posicionar e direcionar o meu conteúdo, a minha, né, o meu negócio para essa questão de exportações e internacionalização. Muito bom. Então, assim, hoje, se um cliente procura Trust, é para isso, para que você possa dar orientações para ele entrar no mercado internacional. Isso. Com o seu produto. Existem vários momentos de cada cliente, eu gosto sempre de falar assim também. Tem aquele cliente que já tem, talvez, um processo, ele precisa mais de um gerenciamento, um auxílio ali na formatação do processo. Tem aquele cliente também que está partindo do zero, ele quer exportar, mas não sabe nem por onde começar. Então, a gente tem algumas consultorias, eu tenho alguns cursos, treinamentos específicos que a gente dá para empresas também. Então, tudo isso, né, como se diz, o trabalho que eu faço hoje em dia. Apesar de ter, né, a grande maioria de projetos para exportação hoje, estou trabalhando também num grande projeto da internacionalização de um laboratório americano no Brasil. Muito bom, João. Muito bom. Não, né? A gente do Comex, a gente acaba isso. A gente abraça a causa, abraça o mundo, trabalhando em várias vias, vários eu acho isso bacana, níveis né? diferentes. Eu acho que as oportunidades estão aí para a gente aproveitar. Então, você precisa agarrar e segui-las, né? E a gente precisa entender como se complementa esses 3 P's para fazer um planejamento de sucesso. Muito bom. E eu até vou pedir para os meninos agora colocarem aqui na tela para a gente esses 3 P's novamente, que muito bom. Então, eu preciso identificar o produto que eu quero trabalhar, correto? Sim. Que produto? Que produto que eu quero exportar? O segundo, pesquisa de mercado, certo? E o terceiro P é o processo em si, para como esse produto chega. Sim, porque existem legislações diferentes, se é uma venda comercial, se é um envio de amostra, se é uma exportação temporária para um reparo, um conserto, ou para participar de alguma feira. Tudo isso dita como se fazer a documentação
e desembaraço aduaneiro desse processo aqui no Brasil. Tá. Então, Entendi. Tendo isso em mente, entendendo como se comporta esse mercado, a gente consegue fomentar e fazer um planejamento de sucesso na internacionalização. Muito bom. Só que também, né, como eu disse, entendendo como é o padrão de consumo do meu produto no país de destino. Não necessariamente a forma que a gente consome o produto aqui vai ser consumido em outro país. João, uma pergunta agora difícil, assim. Difícil para mim, mas acho que fácil para você. E que país hoje consome mais esses produtos? Se você fala, olha, vamos pegar uma categoria aqui, os alimentos. Alimentos do Brasil. Que país hoje consome mais esses produtos que você ajuda mais aos clientes a exportar? Vamos falar de açaí específico. Tá. O principal mercado é os Estados Unidos. E, na minha opinião, principalmente por ter uma grande comunidade de brasileiros morando nos Estados Unidos, que é o mercado da saudade que a gente comenta, né, que normalmente são aquelas grandes comunidades, tem aqueles mercadinhos, empórios, delicatessen do Brasil, é onde a gente consegue posicionar e ter de fato um sucesso mais rápido ali na operação, mas a Europa também é um grande consumidor, apesar de que a gente vem vendo uma tendência muito diferente desse produto também, hoje em dia sendo tratado como um superfood. Principalmente nos Estados Unidos, já existe um mercado para o açaí em pó, onde as pessoas tomam encapsulados, justamente pelo benefício e não por gostar do açaí. Poxa, mas espera aí, João, porque não tem o leite condensado, leitinho, não. Não, aí precisa ser da forma como a gente come aqui. Não, isso não vai ter. Que me perdoem quem está assistindo aqui do Norte, que come açaí de uma forma completamente diferente. Mas, poxa, como assim tomar um açaí em cápsula? Não. Na verdade, é porque foi descoberto como um superfood. Os benefícios das propriedades antioxidantes, vitaminas e tudo mais da planta. Apesar de que existe também o consumo em bowl, né, que eles fazem com frutas, não fazem igual a gente com leite condensado e tudo mais, mas eles consomem com frutas, sim. Né? Isso é muito comum hoje em dia já nos Estados Unidos. O mercado da Europa se comporta da mesma maneira, mas a gente vê, no ano passado, eu estava trabalhando para uma empresa de açaí e, através de umas campanhas de marketing internacional com tráfego pago, a gente viu que países que nunca compraram açaí do Brasil começou a chegar com interesse no produto. Muito bom. Então, a gente vê que está tendo uma crescente mundial para explorar, por exemplo, o açaí. Eles acham muito estranho, né? Eu digo porque eu gosto muito de levar o pessoal de fora para experimentar açaí quando eles estão aqui. E é muito curioso, porque ele acho que é a mesma forma como a gente começou também, né? Nossa, é estranho. Gosto de terra. Um gosto meio de chocolate com terra. Mas espera, é bom. Aí começa a criar o gosto mesmo como a gente, né? O primeiro contato, para mim também, né? Eu acho que eu não gostei como eu gosto e consumo açaí hoje em dia. Né? Eu acho que o primeiro contato, eu acho que assusta um pouco, mas depois a gente acostuma e é o nosso paladar mesmo. Né? E é um produto que vem sendo muito exportado. Hoje em dia, a gente recebe demanda, principalmente do açaí em pó, para uma empresa de Dubai. E não tem oferta do produto porque está na entre-safra. Nossa, muito bom. O açaí congelado, ok, a gente consegue comprar, mas o em pó, liofilizado, hoje em dia, se falar, João, eu quero um container. Não tem. Nossa, e muito interessante isso, né, João? Porque assim, a gente está muito acostumado com os produtos aqui, e são produtos que, de fato, o pessoal não tem acesso, né? Então, você falou que coisas muito legais. Então, alimentos exclusivos do Brasil, biquíni, eu vejo muito isso também. As mulheres, né, não têm o biquíni no formato, da forma como é aqui no Brasil, e elas buscam muito isso lá fora. Tem um caso até engraçado, tem uma parceira que mora na Alemanha, e outro dia ela comentando que foi numa loja, até bem famosa, não vou falar o nome, mas tinha lá o biquíni, tipo Brasil, que era feito na China. Eles utilizaram o corte, né, a estrutura do nosso modelo de biquíni, mas não era feito aqui no Brasil, era feito na China. Olha que loucura. Não, João, assim, excelente, porque muitas vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Eu quero desenvolver um negócio, eu quero trabalhar com outro país. Olha quantas viabilidades e vieses o
o João trouxe aqui para gente. Sim. Muito bom. Um ponto que, assim, né, igual eu comentei também, a gente vê, igual eu disse, no sentido de que o meu produto aqui pode não ser consumido da mesma forma no país que eu vou trabalhar. Um exemplo é café. Na Índia, não se tem o costume de tomar o café filtrado ou expresso igual a gente tem aqui. Lá é o café solúvel. Sim. Então, é totalmente diferente. São outros fornecedores aqui do mercado. Então, assim, a gente precisa também entender como o meu produto é consumido lá fora, por quem ele é consumido. Sim. Isso tudo faz parte como fazer o seu planejamento e ser mais assertivo na sua internacionalização. E essa experiência inicial, assim, João, para eu testar um país, para que o meu produto chegue lá, como é que eu obtenho esse retorno? Ah, deu certo, a gente atingiu um público bacana para se trabalhar com esse produto. Tem alguém que você conhece nesses países para fazer esse trabalho para você? O que você diria assim, a respeito disso? Hoje em dia, sim, eu tenho algumas pessoas chaves em alguns países principais, onde a gente tem um suporte para desenvolver o mercado e, de certa forma, acelerar esse processo de internacionalização, mas não necessariamente você precisa. E pós essa fase, João, fiz esse teste, decidi utilizar um e-commerce, você recomendaria a empresa ou a pessoa ir até esse país e tentar criar uma observação, ver como é que a coisa se deu, para daí voltar com mais informações e estruturar melhor? Eu digo assim, claro que se você tem condições de participar de uma feira internacional, de ir para aquele país, pesquisar como é que funciona o mercado em loco, não existe nada melhor. Muito bom. Mas, obviamente, não é a única maneira de começar ou de fazer negócios. Hoje em dia, e graças a Deus, o online, né, as reuniões online, isso funciona muito bem. Sim. E no nosso mercado, isso já está desde muito tempo atrás. Veio para ficar real. Veio para ficar e facilitou muito para a gente também. Sim, verdade. Então, assim, não necessariamente você precisa criar uma estrutura no país de destino. Né? Existem modelos de negócio, você pode fazer uma joint venture, pode ter uma fusão e aquisição, se aquela empresa tem um interesse mútuo também de vir para o Brasil, transferência de tecnologia. Existem várias formas de internacionalizar uma empresa e não somente uma exportação direta. Entendi. Né? Cada nicho de mercado tem um comportamento também específico e tem modelos que ajustam melhor para cada caso. Muito bom. Eu acho assim, né, João? Eu vejo você como um médico do comércio exterior com a sua especialidade, que é muito difícil de encontrar, e eu recomendo, assim, empresas que queiram, né, startar essa parte da exportação, tenham dúvidas, poxa, o João é a fonte do conhecimento. O João vai ajudar, ele vai conseguir trazer, ampliar um pouco mais, né, clarear as ideias, porque é o que você falou, né, testar, iniciar, sentir um pouco do mercado, para que daí a coisa possa fluir, né? Você pegou num ponto legal aqui, e às vezes a gente entra em algum projeto de uma grande empresa que já exporta há anos, né, já entende do mercado internacional, mas a grande maioria trabalha muito passivo, fica esperando chegar alguma demanda lá de fora. E no nosso mercado não é assim. Eu sempre vim com essa visão de ser muito mais ativo, de executar muito mais para conseguir avançar e, de certa forma, acelerar esse processo. Muito bom. Né? A gente tem muitas ferramentas hoje em dia, sistemas, banco de dados, marketing internacional, explorem isso, entendam o poder dessas ferramentas, das redes sociais. A gente vende, sim, a gente conquista clientes através das redes sociais, né? Explorem isso ao máximo. Hoje em dia existe a questão de tráfego pago. Você paga para mostrar a sua publicidade para quem específico você quer. Exemplo, a gente trabalha para os clientes na área de exportação, procurando clientes lá fora. Eu faço uma campanha para o país que eu quero, direcionado para aquela empresa que tem interesse na importação do meu produto do Brasil. São pequenas e médias empresas, proprietários de empresas nesses perfis. A gente atinge
na veia exatamente Muito quem bom. a gente quer chegar. Muito bom. Funciona muito bem, um custo muito baixo, né, comparado ao investimento de uma feira internacional. Sim. Então, assim, hoje em dia, quem quer entrar no mercado tem muito mais facilidade de que poucos anos atrás que a gente Sim. sabe, né? Que não existia essa conectividade, não Aham. existiam essas informações que a gente tem a todo momento. E tem feiras online também, né, João? Que Sim. você pode acessar, que você pode entrar e Sim. fazer ali seu networking, né? Sim, É muito bom. muitas câmaras de comércio ajudam também nesse bom. sentido, convidam para participar de feiras internacionais. Né? Já tive a oportunidade, por exemplo, de ir para a Índia 2 vezes através de convite da Câmara de Comércio para participar de uma feira farmacêutica, Muito bom. por exemplo. Então, assim, façam esse networking também com quem vai te posicionar, quem vai ajudar a sua empresa no mercado internacional. E as câmaras estão aí para isso. Né? Utilizem, usem e abusem à vontade, porque vai ajudar vocês também. Não, muito bom. Assim, João, uma última pergunta para a gente fechar aqui esse papo da internacionalização, depois a gente entra na pergunta final. Eu tenho pouco recurso, assim, eu né, me colocando num exemplo aqui. Eu quero visitar uma feira. Eu quero investir e visitar uma feira. Tem alguma específica para fazer esse tipo de networking ou de negócios lá fora, que é bastante conhecida? Ou até aqui no Brasil mesmo? Ok, no Brasil a gente tem algumas pontuais, mas mesmo lá fora vai depender do nicho de mercado que você vai trabalhar e o país específico que você pretende Entendi. trabalhar. Né? Talvez a feira principal do setor de cosmético não seja na Alemanha, mas é na França. Entendi. Então, precisa entender também o comportamento internacional do nicho de mercado que a gente quer atingir. Não, muito né? bom. E, assim, ok, né? Super válido participar de uma feira, mas, na minha opinião, existe um período de maturação, de conhecimento, de entendimento do mercado internacional antes de cair para a feira. Para você chegar nesse patamar, assim. E, principalmente, já ter, eu brinco, né, a preparação da casa, que é o seu site institucional, pelo menos traduzido no inglês, que é uma língua universal para os negócios, um catálogo de produtos direcionado para o mercado internacional, entender que existe uma política comercial diferente para o mercado internacional. Então, eu digo sim que é ótimo, é super válido, mas existe esse período anterior à feira também, para que você otimize ao máximo e, se possível, até mesmo gerar negócios na sua participação, mesmo você não expondo naquele momento. E hoje, o que está funcionando mais, assim, quando eu quero divulgar o meu produto? Site, Instagram, LinkedIn? O que você aconselha os clientes, assim? Eu aconselho fazer um trabalho mais forte de marketing no Instagram. Legal. Instagram/Facebook. Né? Alguns países ainda têm o Facebook como principal rede social, principalmente se falando de Estados Unidos, ainda é muito forte lá. Alguns países isso muda um pouco. Se a gente for falar de França, por exemplo, o Snapchat é muito mais forte. Nossa, aqui não existe Aqui mais. nem existe mais. Mas, de fato, ele é muito mais utilizado e as pessoas utilizam para vender. Da mesma forma que a gente, no Brasil, aqui utiliza para comercializar. E o TikTok? Ele vai te dar uma visibilidade maior, talvez, até pelo formato de como o algoritmo dele funciona na entrega de conteúdos, mas não traz um público tão aquecido igual do Instagram. Entendi. E o Instagram, atrelado ao tráfego pago, a gente consegue fazer um trabalho muito mais direcionado e certeiro. Muito bom. Uma vez que a pessoa engajou com o seu conteúdo, entrou no seu site, você remarketeia até ela te chamar no WhatsApp, te mandar um e-mail, até ela fazer o contato. Então, a gente tem como cercar e como direcionar a publicidade, né, fora do mundo orgânico ali, mas de uma maneira muito mais assertiva. Muito bom. Poxa, João, que aula, hein? Que legal. Aprendi um monte de coisa aqui. É muito bacana porque eu acho que trouxe muitas informações para quem está assistindo a gente. Como a gente começou essa conversa, né, esse bate-papo. Às vezes a pessoa, poxa, eu quero mudar, eu trabalho com comércio exterior, mas eu não quero mais ficar fazendo o que eu faço. Preso na operação. Isso, preso na operação, quero mudar, quero oferecer algo novo.
essa área do João é uma área que, poxa, precisa ser muito explorada. A gente entende aqui nesse bate-papo o quão é importante, o quão as pessoas, né, não se interessam tanto. Sim. Então, Sabe o que eu vejo, Érica? E até um insight que a gente vê muita gente da RI, das Relações Internacionais, não tem muito emprego, é um mercado mais complicado. E a gente vê que muita gente vem para o nosso mundo do Comex. Sim, isso verdade. De muitos anos atrás, né? A gente sabe que isso é fato. E, na minha opinião, quem vem do Comex tem esse conhecimento mais da operação. Quem vem da RI tem um conhecimento de desenvolvimento para a internacionalização muito mais forte do que o profissional de Comex. É verdade. Então, essa turma aí que está na RI, que tem interesse no nosso mercado, vem que o mercado está muito aquecido e vocês têm um conhecimento muito específico para a internacionalização de empresas que a maioria do nosso mundo do Comex ali, que está preso na operação, não conhece. Muito bom. Pessoal de Relações Internacionais, olha a dica do João, hein? Muito bom, João. João, muito obrigada por toda a aula, mas antes da gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta que a gente está fazendo, na verdade, para todos os entrevistados. Eu quero que você passe aqui para a gente o que vier no seu coração, na sua cabeça. Então, assim, João, você tem a oportunidade agora de se encontrar com o João jovem, para você bater um papo com ele, tomar um café, passar uma tarde. O que você falaria para ele? Conta para a gente. Então, assim, é difícil, né, a gente tentar mudar o passado, que eu acho que aconteceu dessa forma, porque tinha que acontecer. Verdade. Mas se eu fosse para dar alguns conselhos, o principal seria trabalhem o seu network desde o início ou até mesmo antes de você inserir no mercado. Muito bom. Hoje em dia, a gente, né, através de redes sociais, como eu conheci a Érica aqui através das redes sociais, tem acesso aos grandes outros players do mercado através de rede social. Nós, como parceiros de mercado, desenvolvemos negócios juntos, né, através desse network. Vagas de Comex, né, são difundidas e divulgadas em grupos de Comex que a gente tem hoje em dia. E, na maioria das vezes, a gente sabe que as pessoas buscam indicações. Sim. O relacionamento é a chave de tudo, né, João? Sim. É se relacionar, né? Então, assim, seria o relacionamento e o posicionamento também. Se posicione aonde você quer chegar. Entenda que o mercado de Comex ele é muito amplo. Existem vários segmentos que você pode seguir, né, específico de um agenciamento de cargas, um desembaraço aduaneiro, né, uma operação mais específica, ou desenvolvimento de negócios, ou específico importação, direito tributário, direito marítimo. Né? Então, muito amplo. É muito amplo. Entenda qual, né, o que o seu coração gostaria de seguir, né, dentro desse mundo de oportunidades, o que de fato você vai gostar de atuar no seu dia a dia. Desenvolver. Né? A gente sabe que a operação do Comex ali ela é um pouco burocrática, muito, João. Conturbada, complicada. Né? Então, assim, a gente vê que muita gente sai do Comex por causa disso, mas não entende que existem várias outras oportunidades, vários outros, né, mercados para seguir ali. Não, verdade. João, muito obrigada. Nossa, que aula, que ensinamentos você passou aqui para todo mundo. Acho que a gente termina esse episódio com muito conteúdo interessante para quem está assistindo a gente, que poxa, quer entrar no mercado internacional, quer tentar começar de alguma forma. Então, assim, muito obrigada. Eu vou deixar agora aqui o espacinho final para você divulgar suas redes, falar um pouquinho, né, se você quiser, de algum projeto que você esteja trabalhando. Agora é o seu momento, João. Legal, Érica. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, gravando esse podcast com vocês, dividindo um pouquinho de conhecimento. A gente sabe que o quanto é importante isso aqui que a gente está fazendo agora. A gente quer que, né, a gente tenha um Brasil daqui 10 anos muito mais exportador do que a gente tem nesse momento, apesar de já ser um grande player mundial. Mas, assim, eu queria dividir com vocês. Eu fui chamado para um novo projeto agora. Nosso especialista internacional, Nicola Minervini, me chamou para dar uma sucessão no trabalho que ele já começou há anos lá atrás. Então, aqui no Brasil, América Latina, eu vou ser o responsável
por dar continuidade em todo esse projeto de internacionalização, de ensinamento que ele nos traz através, né, de seus conteúdos, livros, palestras que eu já assisti. Então, assim, eu estou lisonjeado, é uma honra para mim. E muito merecedor, viu? Lá atrás, eu já até, né, tinha essa ideia um dia, me posicionar nesse sentido. Então, por isso que eu falo também, se posicionem aonde você quer chegar. Isso faz a diferença, isso é muito importante. Né? O que a gente pensa em 5 anos atrás, o que a gente pensou, hoje em dia está acontecendo. É verdade. Né? Então, tudo na vida é posicionamento. Então, assim... Isso veio através de relacionamento, tá vendo, gente? Sim, com certeza. Então, assim, busquem, né, trabalhar o seu network, busquem posicionar vocês que querem entrar no mercado agora. E quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais dos meus conteúdos, eu tenho um perfil lá no Instagram que é joaohopper.comex, vai estar aqui na descrição desse, tá aí, na tela. desse vídeo. E temos também alguns cursos e mentorias, treinamentos específicos para empresas que querem aprimorar o conhecimento da sua equipe de Comex, principalmente voltado para a internacionalização de empresas. Né? Disponível no Instagram? Está disponível. Quem quiser pode me chamar lá, me mandar um direct. Eu sempre converso, respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Responde super rápido, pessoal. Mas, assim, muito obrigado, Érica. Imagina, é um João. prazer estar aqui com você em São Paulo, gravando esse podcast. Imagina. E te vejo lá em Minas para a gente tomar um café e Eu comer um vou, pão com de certeza. queijo gostoso. Vou com certeza e acompanhe no nosso Instagram, que também está aparecendo aqui, ó, da European Cargo. Eu vou lá, vou fazer uns stories com o João para comer o pão de queijo e tomar o café, que ele falou que o café de lá é muito diferente. Então, eu vou lá, hein, João? Será um prazer. João, muito obrigada, viu? Foi um imenso prazer aqui pra gente. Estou muito feliz com todo esse resultado, tá bom? Eu que agradeço. E você que não é inscrito aqui no canal, ficou com a gente até agora, poxa, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa um comentário que pra gente é muito importante saber o que você achou, sugestões, tem sugestões de convidado, passa aqui pra gente ter um pouquinho mais aí, né, da sua visão a respeito, se vocês estão gostando do nosso conteúdo. E eu agradeço muito você ter ficado aqui com a gente até agora, assistindo esse conteúdo muito bom. Obrigada, viu? Um grande beijo. João, manda um beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau, turma. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.